são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvores ao teu nome, ao teu glorioso nome. Esta é a palavra que eu separei do Senhor, né, neste culto que eu estou dando de convidação de graça. Então, onde vocês percebem aqui que tudo é dele, para ele são todas as coisas, né? Então, a grandeza é dele, a majestade é ele, a glória é para ele, a gratidão é para ele. Tudo que nós temos hoje devemos ao Senhor, né? Não somos nada sem ele, né? O ar que nós respiramos, né? Tudo é gratidão a ele, porque quantos hoje estão sobrevivendo, né? Hoje é que nós somos sobreviventes, né, de uma Covid, né, onde muitos perderam. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos hoje, não sei de todos, mas as famílias reunidas ainda, né? Filhos permanecem vivos, mães permanecem vivos, né? Parentes nossos, para a honra e glória do Senhor. Então, eu separei esta data, que é meu aniversário, onde eu darei cultos para ele, né? Eu senti no coração de dar o culto a ele, porque é ele quem eu tenho que dar todas as coisas, porque é ele que me mantém de pé, mantém vocês de pé, né? Então, hoje eu chamei meu amigo, irmão, pastor, né, Saluxo, que vai dar uma palavrinha, que vai falar do amor de Deus e o que o Espírito Santo guiá-lo nesta noite. Amém? Amém. Bom, agora para cuidar de tudo. Tudo se começa com oração. Oração, isso. Amém? Amém. Então vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos por esta rica oportunidade. Sim. O Senhor nos concede estar aqui na casa da tua serva, do teu servo, Luciana e Edson, para juntos glorificar e dizer o teu Sim. nome. Como diz a tua palavra, tudo que tem vida, fôlego, louve ao Senhor. Pai, que no nome de Jesus, abra nossas mentes, nossos corações, que teu Espírito Santo venha abrir a mente, falar os corações. Repreenda, Senhor, todo cansaço físico, mental e espiritual. Joga por terra em nome de Jesus todo espírito bloqueio, a dispersão, a ira, Senhor, em nome de Jesus. Toma a primazia, Senhor, deste momento. Que o teu Espírito Santo venha nos inspirar, falar aos nossos corações, ó Pai. E que teu nome seja glorificado. Nos perdoa, porque pecamos contra ti os céus com palavras, ações, pensamento, atitude. Mas nos cobre, Jesus, com teu sangue, porque teu sangue nos purifica do pecado. Já te louvamos, Senhor, pela vida da tua filha, e que teu Espírito Santo continue falando nesta noite aos corações. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Então, o culto chama-se gratidão. Amém? Amém. Quantos estão gratos ao Senhor por este momento? Glória à vida da irmã Luciana. E é verdade. Cada dia que passa, eu fico mais nova, você também. Que a partir do momento que a gente se aproxima daquele grande dia, Eu já mexi tanto aqui. ficando mais novo. Segura um pouquinho, depois tu segura. Mas a palavra está em Lucas 17, quem tem a sua Bíblia pode acompanhar. Lucas, doutor Lucas, servo de Paulo, não foi de Cristo, foi de Paulo. Capítulo 17. Quem achou, diga amém. Nosso Deus, misericórdia. Amém. Amém. Saúde da igreja de Cristo na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas 17, do 11 a seguir está escrito. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia.
Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele e ficaram certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Amém? Amém. Deus seja louvado. Gratidão. Leprosos na época de Jesus, eles tinham que ficar separados da sociedade. Ele não tinha acesso ao povo por conta da sua lepra. Quando ele precisava ir para qualquer lugar, ele ficava a certas distâncias e gritava: leprosos, leprosos, para que todos saíssem e eles passassem. Mas aqui o texto é claro: Jesus passando neste local, 10, quando viu, gritaram em alta voz. E Jesus deu a eles uma ordem. Jesus não disse: seja curado. Jesus disse: vão, mostre-se aos sacerdotes. Porque na lei, em Levítico, todo leproso que era curado, eles tinham que levar sacrifício aos sacerdotes para ser uma forma de gratidão a Deus. Porque no tempo da lei só o sacerdote podia orar a Deus. Ser o que nós estamos fazendo aqui hoje não podia naquela época. Mas Jesus, na cruz do Calvário, na sua morte, ele rasgou o véu de alto a baixo. E hoje, através do seu sangue, nós podemos falar diretamente a Deus. Amém? Queremos falar de gratidão. Observamos que eram 10. E esses 10, eles indo a caminho, observaram que todos foram curados. Mas o interessante que 9, com certeza, foi correndo para a família, quem sabe para o bar beber, quem sabe fumar, quem sabe ver os amigos, parentes, mas teve um que reconheceu que tinha que voltar a ser grato, porque ele estava condenado eternamente àquela enfermidade, que lepra não tem cura. Não tinha não, não tem. Mas Jesus cura hoje. Glória a Deus, cura aleluia. amanhã. Amém? Amém. Então aqueles 10 leprosos, eles receberam uma bênção. Qual foi a bênção? A cura. Porém, o que voltou para ser grato a Deus, além da cura, ele recebeu o quê? Salvação. Por conta da sua gratidão. Então, ser ingrato a Deus está correndo o risco de perder a sua salvação. Eu vou provar isso na Bíblia. Então, na verdade, gratidão. Então, Luciana, ela fez, digamos, o que é correto. Botou em um bolo com o nome de gratidão. Mas eu, no lugar dela, botaria o nome completo ali. Gratidão ao Senhor Jesus. Eu costumo dizer que crente não fala de Deus. Crente fala de Jesus. Por que de Jesus? Porque no mundo todo mundo fala de Deus. E de Deus todo mundo ouve.
fala de Jesus, aí a coisa muda. Por quê? 1 de João, capítulo 5, 20, diz que ele é o verdadeiro Deus. João Evangelho 3, 36 diz: quem tem um filho, tem um pai. Quem não tem um filho vai ver a ira de Deus sobre ele. Então temos que falar de Jesus. E falando de Jesus, estamos falando do verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 16, que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for através do Espírito Santo. Então, falar de Jesus, você glorifica o Pai e o Espírito Santo, e Ele mesmo. Então, cultuar significa homenagear alguém. Então, hoje estamos homenageando aqui na Terra Luciano pelo seu aniversário, mas ela está transportando esta glória para Jesus. Amém? Então, observamos que Jesus censurou aqueles 10, mas ele vai dizer, só um estrangeiro votou. E o que votou não era o povo judeu, foram os 9 que foram embora. E o que votou era samaritano. E o samaritano, ele podia fazer igual os 9. Quem sabe aquele povo tinha anos que não via família, tinha anos que não via os amigos, que era proibido por conta da sua lepra. E hoje, muita gente está nesta lepra, porque o pecado é uma lepra terrível. E o pecado, meus irmãos e amigos que estão conosco, o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, verso 1 e 2 diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem seus ouvidos tapados ou surdos para que não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus para que Ele não nos ouça. E o importante que eu observo que muita gente no pecado e ainda dizem que dobra o joelho e Deus ouve. Então a palavra de Deus não serve para ninguém, porque Deus diz que Ele não ouve é pecador. 1 João Evangelho 9, 20, 31. Deus não ouve é pecador, mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a este Ele ouve. Alguém diz amém? Amém. Mas Ele conhece as estruturas, conhece as fraquezas, conhece o coração. Então, quando estamos numa fraqueza que não conseguimos, mas estamos lutando, estamos guerreando contra aquele pecado, aí Ele vai nos ajudar. Mas se ficar com o braço cruzado, Ele não vai fazer coisa não. Mas não tem Posição de marcha. Posição de saudade. Então, na verdade, meus irmãos, muitos dizem, Deus, Ele me ouve, eu tenho uma fé muito grande. E tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. É uma mentira do inferno. Porque se fosse verdade, Deus não era Deus. Se tudo que você, eu, nós pedíssemos a Deus e Ele atendesse, quem seria Deus seria nós. Que estaria dizendo a Ele que tem que fazer. Gênio da lâmpada, né? 3 pedidos, como diz no mundo. Mas a Bíblia diz no Salmo 115, 3, que o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe dá prazer. Então, quando um filho, tem filho obediente aqui? Amém. Tem ali, Ingrid. Quando ela pede a mamãe, mamãe, bota um pix aí para mim. Aí a mamãe disse, diga aí o valor. Está na conta, porque a Ingrid é obediente à mamãe. Aí eu pergunto, existe alguma coisa impossível para Deus? E por que muitas das vezes nós não recebemos dele? Pecado. Desobediência. Quer ver uma coisa? Isso é 99% da população mundial. Só lembra de Deus na hora da
A Bíblia diz assim, suporte as dificuldades como disciplina, porque Deus, Ele disciplina, repreende, castiga e açoita todos que Ele ama, não é que Ele odeia. Deus não quer que nenhum de nós se perca. E por que Ele coloca às vezes dificuldades? Porque na dificuldade, aquele que se diz amigo foge. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então Ele é socorro bem presente na hora do problema. Salmo 46, 1. Mas voltando à gratidão. Aqueles 9, ele ganhou a bênção da cura, mas perderam a sua salvação. Porque Jesus aqui foi claro. No capítulo 17 e no verso 17 ele perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, que ele estava prostrado, vá, a tua fé te salvou. Aqui eu troco a fé pela a sua gratidão te salvou. Glória a Deus, aleluia. Ser grato a Deus não é dizer assim, obrigado, Deus. Nós vamos glorificar o nome dele, ser grato nas nossas ações, nas nossas atitudes. Porque quando alguém olha para mim, para vocês, e vê que ali houve uma transformação, aquela pessoa vai estar louvando o nome de Deus. Mas quando alguém olha para mim ou um de nós e diz assim, ser crente como aquele fulano ou beltrano, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo o quê, irmã? Envergonhando o Evangelho. Muita gente acha que vir para Jesus, como muitos pregam, é parar de sofrer. Tem música até aí, pare de sofrer, agora é só vitória, é só vitória. Mas quando eu medito nas Escrituras, eu vejo que o Evangelho é sofrimento. Paulo diz em Filipenses 1, 29, o manifesto não é só crer em Jesus, mas é padecer por Ele. Quem quer padecer aqui por Jesus? Ingrid? Irmã Nilza? Quer padecer? Padecer por Jesus? Eu vou dar um exemplo. É uma coisa externa. Antes das eleições, Deixa eu eu vi sentar uma aqui. irmã Só pra. que veio da Nicarágua. E ela dando testemunho, olha, cuidado para o Brasil não virar uma Nicarágua. Porque lá o Evangelho está sendo perseguido. E ela disse que estava com a sua Bíblia debaixo do braço. É um erro, porque Bíblia não é sabonete para estar debaixo do braço. Bíblia é uma espada, é uma ferramenta que está na mão. E ela disse que quando estava indo para a igreja com a sua Bíblia debaixo do braço, aí um soldado botou um rifle na sua cabeça e disse a ela assim, faça a sua escolha, ou joga a Bíblia fora ou morre. Qual foi a escolha que ela fez? Jogou a Bíblia fora. Como é que ela morreu se ela estava dando testemunho? Desperta tudo Jogou a que Bíblia dorme. fora. Jogou a Bíblia fora. Então ali ela fez o quê? Negou a Jesus. Sim ou não? Ele não é a palavra de Deus? Então ela negou a Jesus. Aí eu te pergunto, ele não tinha poder de fazer com que aquele rifle não saísse bala alguma? Ou que aquele homem caísse por terra? Ou se ela morresse por Jesus estar com ele na glória? E que adianta ela estar viva e perder sua salvação? Esta pergunta. Mas para não me alongar muito, eu sei que as pessoas estão querendo o banquete da terra mais do que do céu. Brincadeira, não jogue pé. Já tem 40 minutos aqui. Porra, Mas abra tem sua 20 Bíblia aí minutos. no Salmo 50. Se até agora vocês achou que estava
Vai ficar um pouquinho mais saboroso. Não é? Quer sentar, tio? Saboroso. Quer sentar? Não. Salmo 50. Salmo 50. Vamos ler aqui alguns versículos. Verso 14. Irmão Luciana, leia aí para mim de voz alta. Você tem um time. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Repita. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Amém. Por que gratidão? Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Não precisa do meu. Se você disser assim a Deus, Senhor, eu te dou a minha vida, já é dele. Senhor, eu te dou meus filhos, já é dele, os filhos é a herança do Senhor. Tudo é dele, né? Senhor, eu te dou minha casa, é dele, tudo é dele. E nesse mesmo salmo vai dizer que dele é tudo que existe no mundo, na terra, tudo é dele. Então, temos que oferecer a ele gratidão. Mas ele fala uma coisa aqui depois, o quê? Cumprir os votos com o Altíssimo. Estamos cumprindo os votos que nós fazemos. Eu vi um pastor falando uma coisa, grande verdade. Tanta mentira quando as pessoas dizem que estão louvando o Senhor. Senhor, eu quero trabalhar para tu. Como é que fala? Eu quero trabalhar para o teu povo. Senhor. Daqui não é. Nem que você está aqui, amor. Eu cantar e orar, o Padre eu quero estar assim na minha. É verdade isso mesmo? É mesmo, a gente tem que meditar, a gente canta e medita, né? Medite, vê se nós estamos fazendo isso. Quero trabalhar. Olha, você está dizendo que quer trabalhar. Afirmando. Mas quando nós vamos falar da palavra, ai, irmão, tem que trabalhar para comer. Porque do céu só cai chuva. Meu Deus. Vamos ver o que diz a palavra. Salmo qual? 14, 15. Não, depois você vai voltar no salmo. Para dizer que só cai chuva do céu, Atos dos Apóstolos. Minha vida, minha garganta está um pouquinho cansada. A glória de Deus, eu tenho feito o que Deus manda. Falar da palavra em tempo e fora de tempo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 27 ao 28. Deus fez isso para que os homens o Rapaz, buscassem leva a e oração, não, talvez, acabou. tateando, pudessem 22 encontrar, horas. embora 22 não horas. esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas a vocês. Também somos descendência dele. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Nos movemos. Porque se ele tirar o espírito que é dele, alguém fala alguma coisa? Não. Você sabia que todo espírito do ser humano vai para Deus? Sabia disso? Todos. Está lá em Eclesiastes 13, 12, verso 7. E o espírito voltará para Deus que o deu, e o corpo voltará para o pó. Agora a alma é que precisa ser salva. Mas o espírito, porque ele colocou aí o fôlego no boneco que ele fez, que deu o nome de Adão, pai da humanidade. Mas Davi disse assim, Salmo 116, daqui a pouco a gente termina, viu? Salmo 116, verso 12. Depois você vai ler ele até o 17, mas pulando o 15. 116, verso 12? É, até o 17, pulando o 15. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filha da tua serva. Livraste-me das minhas correntes.
Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. O Senhor vê com pesar a morte de Eu disse para pular Pular? 15. Ah, então pronto. Aí continua no 16 e o 17. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo. Filha da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Amém? Amém. Gratidão. Ó. Gratidão. Então veja, gratidão. Quando nós fazemos um voto, quero trabalhar para o meu Senhor. Você cantou isso, irmão? Você cantou, eu vi. Levava uma palavra. Quem ouviu ele cantar isso aqui? Então a partir de hoje trabalha, viu? Jesus. Porque você, ó, falou, ligou na terra e ligou no céu. Desliga, irmão. Muitos louvores que vocês falam. Olha, tem gente cantando, o Senhor me prova como Jó. Meu pai, eu não quero falar de não. E tem música falando disso, o povo canta. E você pensa que Deus não está. Tá, o que está ligado no céu está na terra. Pois é. Na terra está no céu. Jesus. Desliga as músicas. Me ajude a pegar um pouquinho. Vamos. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 ao 6. Pausadamente com bom som. Glória a Deus. 5. Verso 4 ao 6. Glória a Deus. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Meus irmãos, muita gente fala, Deus é amor. Eu vi uma irmã, vocês, a maioria que conhece, não vou citar nome não. Ela disse assim, irmão Salus, Deus não é amor? Eu disse, claro. E se Deus é amor, ele vai levar alguém para o inferno? Vai. Ele é amor, mas é justiça. Existe mais amor do que dar o seu único filho para salvar toda a humanidade que estava condenada ao inferno? Quantos filhos aqui a irmã tem? Quem tem um filho aqui só? Edson. Opa, é você mesmo. Você daria seu filho Pedro para salvar o povo da Covid? Mas teria que tirar todo o sangue dele. E ele vai ter que morrer. Fala a verdade. E por que Jesus fez isso e você não está sendo grato? Essa é a pergunta. Meus irmãos, ó, a Bíblia diz que aquele que rejeitar o filho no dia do juízo vai ser muito mais pesaroso, digamos assim, que apesar que onde que quer que esteja, vai ser já terrível. Mas vai ter lugar ainda pior. Porque o apóstolo Pedro disse, melhor seria não conhecer a verdade de que conhecer e não praticar, porque será mais, o castigo será maior ainda para aquele que conhece e não pratica. Sem misericórdia. Então observe. Alguém diz assim, olha, nesta madrugada eu vou estar. Sangue de Jesus tem poder. E aí não cumpre e vai dormir. Você fez o voto com quem? Desliga, Liga Senhor. na terra para você ligar na onde? Desliga, Senhor. Desliga? Desliga não, está lá registrado. Senhor, desliga aí. Está registrado. Então, já para concluir, Salmo 50, agora vai ficar mais. Mais rígido. Agora, O fogo vai queimar um pouquinho mais. sangue de Jesus tem poder. Salmo 50. Salmo 50, verso 22. Mas não tenha pressa de ler o 23 não. 22. Salmo todo 22. 50, verso 22. Glória a Deus. Não cochile meus pensamentos. Edson, vem cá. Tô indo, deixa eu beber água aqui.
Considerem isto. Jesus disse, olha, se alguém tem sede, venha a mim. Não é essa água, não é essa água que você bota Essa para água. sede. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece, Volte de novo, 22, irmão. considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. O que é que Deus está dizendo? Quem esquece dele, ele vai destruir sem que ninguém o livre. Provérbio, não precisa abrir não. Provérbio 29, verso 1 diz: aquele que é repreendido várias vezes e não se converte, será destruído de uma forma repentina. É do nada. Sem que ninguém o livre. Porque às vezes você vê assim, fulano foi sair daqui, um acidente, acabou, morreu. E você pensa que foi de graça? Não. Deus não está no controle de todas as coisas, não? E por que Deus não livrou? Por causa disso aqui mesmo, né? Ele é amor? Mas é justiça. Exatamente. Repita de novo 22. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. A Bíblia diz, no capítulo de Hebreus 10, 31, horrenda coisa, ou maldito aquele Que cai na mão do que cai na mão do Deus vivo. Para concluir já o verso 23. Olha como vale a pena ser grato a Deus. que me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Primeiro aí tem duas coisas. Gratidão, vai ver a salvação de Deus, mas aquele que anda nos seus caminhos. Eu posso ser grato a Deus e não andar nos caminhos dele. Então não vou ter salvação. É condicional. Ser grato e andar nos seus Caminhos. E qual é o caminho? Jesus, a palavra. Salmo Salmo 119, verso 103. Eu sou o caminho. Lâmpada Para os meus pés e luz. para os meus caminhos. Jesus disse, quando eu estava no mundo, eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas. Glória a Deus. E terá vida Eterna. eterna. E como é que nós vamos seguir a Jesus? Eu vou fazer a pergunta aqui, a matriarca. Irmã Nilza, como vamos seguir Jesus aqui na terra? Matando a carne. Mas eu não vi você ainda abrir a boca, está engaladinha. Passando a prova dando glória Dando glória a Deus. E aí pronto. Amém. Então, provando que se eu e você não tiver gratidão a Deus e não andar nos seus caminhos, não vamos ser salvos. Não adianta dizer, Deus conhece meu coração. Isso é hipocrisia tão grande, me perdoe. Porque o que é que Deus não conhece? Tem alguma coisa que Deus não conhece? Conhece tudo. O A fio do Bíblia diz cabelo, que, a unha do pé. olha, o Salmo 139 diz assim, Senhor, tu sabes quando eu me deito, quando me levanto, sabe quando eu trabalho, quando eu descanso. Me cerca por trás e pela frente. Antes que eu fale algo, tu já sabe. E de longe conhece os meus Pensamentos. para onde irei eu diante do teu Espírito? Desenho. E as pessoas esquecem que o Espírito Santo é Deus. E às vezes está, ali sufocado. Porque o Espírito Santo, ele não vai obrigar você nem a mim a fazer coisa alguma. Ele quer que eu e você dê a ele totalmente liberdade. Para encerrar, eu vou contar aqui uma história, para uma reflexão. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Um cidadão, ele disse que chegou com um amigo crente cristão e disse, meu amigo, eu não aguento mais. O que está acontecendo, meu amigo? Todo dia, 5 horas da tarde, o diabo bate na porta dele
E quando ele abre, é uma luta terrível, ele leva mais de 1 hora para conseguir fechar a porta. Meu Deus, é fogo. Isso é uma história, porque o diabo ele passa pela parede, né? Mas não é uma história, é só uma reflexão. Aí ele já não aguentava mais. Aí o amigo chegou para ele e disse assim, rapaz, tem uma solução. Me diga logo, me conte. Chega em sua casa hoje e convide a Jesus para morar na sua casa. E ele disse, resolve? Claro. Aí ele veio, chegou em casa e disse, Jesus, estou te convidando a partir de hoje para morar na minha casa. Quando deu 4 horas da tarde, bate na porta que ele abre, era quem? Jesus. Ah, Jesus. 4 da tarde, Jesus. Aí ele pegou Jesus, botou a cadeira, deu um jornal, ligou a televisão, olha como ele estava cheio de. Né? Ligou a televisão, disse Jesus, fica à vontade. Quando deu 5 horas, ele abre a porta. Não é a história, não? Pode ir. Aí quando deu 5 horas que bate na porta, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, bate de novo, ele levanta e vai lá e abre a porta. Aí é o diabo, aí é a mesma luta, ele olha para Jesus, está pelejando, olha para Jesus, depois de 1 hora ele conseguiu fechar a porta. Aí ele volta para o amigo, diz, meu amigo, você disse que eu chamasse Jesus, ia resolver meu problema, mas eu chamei Jesus, tratei ele bem, botei a cadeira, dei jornal, liguei a televisão. E o diabo bateu na porta e ele não fez nada. Ele disse, você deu a chave da sua casa a Jesus? Aí ele disse, não. Então volte lá e diga, Jesus, aqui está a chave da minha casa. A partir de hoje, quem manda é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí o que aconteceu? Dia seguinte, 5 horas, bate na porta. Aí ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, bate de novo. Jesus olha para ele olha para Jesus. Bate a 3ª vez, Jesus levanta, vai lá, abre a porta. Quando o diabo vê que é Jesus, ele faz porta, endereço errado. Aí, bateu e retirado. Sabe o que acontece? Às vezes nós, estou me incluindo, diz que entregou a nossa vida a Jesus, mas só entregou a sala. Esqueceu de entregar a casa toda. E quando ele deu a chave, que é a casa toda, Glória a Deus, aí aleluia. Jesus vai agir. Aleluia. Muitas vezes Jesus não está agindo nas nossas vidas porque só entregamos a sala. Precisamos entregar corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o Deus de paz, em Cristo Jesus, vos santifique todo espírito, alma e corpo. Ele não quer só o coração, como muitos dizem. Primeiro que ele não é canibal. Canibal que quer só o coração. Jesus quer tudo, olha, corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Então, para concluir, aqueles 10 leprosos, 10 foram curados, 9 recebeu a bênção da cura, mas só o que voltou para ser grato, além da cura, recebeu a bênção da salvação. E para encerrar, vamos ao texto, Lucas, capítulo 17, verso 19. Agora eu 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se, vá, a sua fé o salvou. E eu troco aqui, a sua gratidão o salvou. Glória a Deus. Amém? Amém. Que possamos ser gratos a Deus, não de boca, não de lábios, mas de coração. Mas para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Aqui entre nós, tem alguém que quer entregar a sua vida esta noite para Jesus? Se tem, levante a mão que vamos orar. Solta a mão, gente.
Todos já são de Jesus? Levante a mão quem já fez aliança com Jesus. Aqueles dois ali não fez. Edson não fez. Conceição não fez, que não levantou a mão. Levantei, sim. Levantei já a aliança com Jesus. Você já fez? Já fez? Eu já fiz. Foi? Ele disse que já fez a aliança dele Já com Jesus. acabei, vamos orar. Pedro, Edson, irmã Luciana, Amém. irmã Conceição, vovô, cá vovô. Ele votinho. Faz a roda aí todo mundo junto. Glória a Deus. Os crentes levantam a mão aqui esse povo. Amém? Mas antes eu pergunto, não é melhor pedir a Deus misericórdia